Mais uma viagem de Janja e Barba tem algo inusitado. Bom, todo mundo soube aí que Janja e Barba foram a Moscou. De lá foram no país ao lado, no país Xing Ling, no país chinês, se é que você me entende. E lá, a Janja protagonizou um verdadeiro papelão ao criticar uma das empresas daquele país. E arrancaram o microfone da mão dela e a pessoa que manda naquele lugar falou poucas e boas tanto para a Janja quanto para o Barba, que tomou partido e ficou aquele climão. Não deu mesmo nem para a Globo passar pano. O Globo noticiou este caso, nós vamos trazer aqui, tá bem? E também tivemos outra situação que coloca em xeque a permanência do Barba, tá? A Globo dizendo que o pessoal aliado do Barbudo não quer assinar a CPMI. E ainda disse que tem uma jornalista aí que está de saco cheio da Janja e que revelou o seu passado e o clima esquentou ao vivo. Pessoal, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente para que você venha agora deixar o seu like, se inscrever no canal e eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo. Rapidamente aí, o capitão ainda pode contar com o seu apoio? Se sim, comenta, eu apoio o capitão, ou apenas digita 22. Olha aí. 68% dos trabalhadores estão insatisfeitos com o salário atual de Serasa. Por que será, né? Olha aqui. Salvação dos aposentados. Os canhoteiros brigou para manter descontos que levaram, né, ao lance do INSS, ou seja, Malu Gaspar, tá? Do Globo UOL. Governo anunciará bloqueio de gastos e contingenciamento semana que vem. Ou seja, eles querem meio que dizer que estão começando a arrumar a casa. E nós sabemos que não. Isso aí não passa de papel furado. Olha, esse garoto viralizou imitando nosso capitão. Olha aí. Vai. Eu não sei falar inglês. Uma grande falha na minha formação. Mas aqui quero deixar um recado pro mundo. Popcorn and ice cream chili. Em Brasil. Ele é bom. Imitou certinho ali, né? A jogada de mestre do nosso capitão. Olha aí. A oposição acaba de protocolar o pedido de abertura da CPMI sobre o roubo aos aposentados para apurar as fraudes no INSS. Foi protocolado com assinaturas de 36 senadores e de 223 deputados. Quem que assina? Parlamentares do PL, do Novo, Progressistas, PRD, Republicanos, Cidadania, PSDB, União Brasil, PSD, PSB, Avante, MDB, Podemos e Solidariedade. Não tem os apoiadores do Barba, né? Quem não aderiu ainda? PDT, PRD, PT, PSOL, PV e Rede. A oposição... Somente os canhoteiros, rapaz. É tão difícil competir com o Nicolas no quesito comunicação digital que a liderança do PT na Câmara distribuiu uma cartilha. Minha Nossa Senhora. Com uma série de argumentos para rebater o vídeo do deputado. Aí esse documento de 30 páginas... Meu Deus do céu! O documento de 30 páginas se chama Desmentindo Nicolas Ferreira, INSS. E traz o roteiro completo das falas do deputado, contrapondo ponto a ponto o que o parlamentar disse e sugerindo argumentos para os petistas fazerem a disputa de narrativa. Mas aí tá, fizeram a cartilha de 30 páginas. Óbvio que não funcionou. Não funcionou porque não é algo orgânico. Simplesmente isso, não é algo orgânico. Olha isso daqui, que vergonha. Na nossa apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Janja, como a gente sabe, sempre faz duras críticas, cobra a regulamentação aqui no Brasil, mas lá criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. Conversei até com outros integrantes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping
não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda. Um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem... Que vergonha, na frente do cara falar isso, que vergonha. Vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não foi numa linha de quem estava. Olha, não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento. Segundo os relatos que a Andréia obteve, eu também confirmei, não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois... Olha que vergonha agora, que vergonha. Da observação, diríamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, né? Ou seja, o cara repreendeu ela e ela continuou falando. Agora olha isso daqui. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande. Ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Olha só isso que ela vai trazer agora, é muito importante, pessoal. Você que está prestando atenção, digita 01. Ir lá e dizer, olha, eu confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral. E essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Que vergonha, cara, que vergonha, cara. Olha isso aqui, que vergonha. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar... por que será, né? Por que será, né? Hã? E os professores de Recife estão chateados, olha aí. Guarda agora, eu vou dar a vaia quando eles estiverem falando. Eu vou dar a vaia. Prefeito de Recife, o pessoal estão aqui, ó, manifestando contra o prefeito. Olha, tá aqui, o prefeito. Puxador de saco. O que aconteceu? Os guardas aqui não estão deixando ninguém entrar. Vocês estão manifestando sobre o que? Porque eu não sou daqui. Eu daqui não, de Maranhão. O que está rolando aqui? Não, nós estamos negociando a valorização do prefeito João Campos. João Campos, você fez o Jota. Exatamente. Aí não deu certo. Não, até hoje, desde janeiro que nós entregamos uma pauta salarial. Até hoje não avançou nada. 2,45% é o que ele quer dar a partir de maio. E o resto para janeiro, só Deus sabe. Então não vamos aceitar, porque o nosso piso é 6,27%. É lei nacional. Ele tem que cumprir. Deu só R$1? Deu R$1 para a questão do... R$1 de aumento, o prefeito lá deu R$1 de aumento. Esse que é o namorado da Tabata, João Campos, é isso? Marido, namorado, sei lá. Me confirma aqui. O vale alimentação para todos os servidores. R$1. Então não é só isso, é o descanso com as escolas. As escolas sucateadas, os meninos que têm... Prefeito de Recife, é pra você, eu tomo aí, ó. Agora quem é esse? 22. 22 é o quê? Não, esse aqui é meu vereador lá do Pará, é o Feliciano Neto. Tô vendo. É 22? Esse pessoal que fez o J e fez o L, não tinha como ser diferente. É só isso mesmo, gente, que dá pra receber, entendeu? O Francisco Melo é muito engraçado. É isso aí, rapaz, é isso aí. Olha a vergonha que o Lindbergh passou. A base do governo vai apoiar essa CPI que pode ser implementada no Congresso? CPI do INSS? Deixa eu te contar. Vocês conhecem como é que funciona ali a coisa do parlamento, né? Eu, na Câmara, infelizmente, a gente às vezes tem uma disputa política ali eterna o tempo inteiro. Eu, sinceramente, não acho o melhor caminho. Eu sempre fui favorável à instalação da CPI. Tem outros, Jacques Wagner defendia isso também, Renan Calheiros. Mas hoje a gente vai começar a coletar assinaturas sobre esse caso específico dessa fraude ao sistema de saúde. Eu pensei que o Lindbergh ia até encampar conosco a CPI.
Porque quem não deve investigação não teme. Eu acho que quando eles estavam na oposição e o Bolsonaro era governo, eu já era deputado, nós não atrapalhamos que fizesse a CPI da questão da Covid, como eles fizeram, mas quem não deve não teme ser investigado. Eu assino todas, é meu princípio. Mas já começam aqui, não, CPI pode misturar. Sabe por que não vai misturar? Porque o governo já está misturado com seus problemas. Pois é. Engraçado, né? Quando era na época do Capitão, o Lindbergh queria fazer, né, a CPI. Agora que é o lance do Barba, não quer. Essa fala, se não fosse a internet, hein, Lacombe? Se não fosse a internet, ninguém saberia disso. Porque a Globo não contaria, pode ter certeza. Muito menos o jornal impresso, e a gente não saberia que isso está acontecendo no país. Ou seja, rombo de 2,6 bilhões no Correios, rombo nas estatais, dinheiro da Lei Rouanet, mais 16 bilhões. Você tem um rombo agora que, pelo que me parece, é talvez o maior rombo da história do nosso país. Você tem a Janja gastando aí, segundo o Janjômetro, mais de 130 milhões de reais. O Lula indo para o Japão, levando mais de 200 ou 100 pessoas aí, se eu não me engano, com custo de 4,5 milhões. A nossa Suprema Corte, né, revogando atos do próprio Congresso. Você tem deputados sendo presos, né, como o Daniel Silveira, por crime de fala. Você tem um presidente que pode ir para a cadeia porque ele deu um golpe fictício, EAD lá nos Estados Unidos. Você tem jornalistas exilados fora do nosso país. Cara, é uma coisa assim que só é possível as pessoas saberem por causa da internet. Então, concordo 100% com o Nicolas. Concordo 100% com o Nicolas. Olha isso aqui, ó. A estratégia desde o início do governo foi tentar explicar, primeiro tentar jogar a responsabilidade de tudo que aconteceu para o governo anterior. Isso acabou não pegando, né, porque os dados mesmos apontam a explosão do número de casos já em 2023 e 2024, entrando também em 2025. Mas informar bastante as sucessivas coletivas ali, sempre num segundo escalão, num escalão mais burocrático. Teve a demissão do ministro, mas nada disso até agora adiantou, foi suficiente. As próprias pesquisas ali, pelo que a gente tem informação dentro do Palácio do Planalto, apontam que a sensível melhora em popularidade que o presidente Lula havia tido, segundo o último Datafolha, mais ou menos um mês, ela foi perdida, isso em pesquisas internas deles, e a taxa de desaprovação ao governo Lula continua maior e se distanciou mais ainda do que a taxa de porque depois disso, então, do INSS aí que baixou mesmo, né? aprovação. Isso tem levado o governo a rever, de alguma maneira, os procedimentos e a melhor estratégia. Alguns problemas em relação a isso. Um intenso, vamos dizer assim, lavação de roupa suja, né, entre integrantes do governo, um acusando o outro de uma estratégia que não deveria ter sido assim, ou uma declaração que não foi combinada com o pessoal da comunicação. Diante do tamanho do problema e da dificuldade de sair dele, porque de fato é um problema complexo, dentro do governo, muita leitura interna. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Só vergonha que esse pessoal tem. Agora, como é que eles estão, né, pensando como vão ressarcir o pessoal? Olha só como eles querem ressarcir, olha só. No INSS, o governo federal avalia a possibilidade de usar agências dos Correios para atender de forma presencial aposentados e pensionistas vítimas do esquema. Vamos direto a Brasília com a nossa repórter Carol Rosito, que tem as informações. Muito boa tarde, Carol. Oi, Leandro, boa tarde para você também, boa tarde a todos. A ideia do governo, né, seria tentar utilizar a estrutura física mesmo dos Correios para fazer esse atendimento presencial às vítimas da fraude do INSS. Seria mais um canal para auxiliar essas pessoas, os aposentados e pensionistas que foram lesados. Além de poderem utilizar o próprio aplicativo do INSS, um número também emergencial para poder tirar dúvidas, seria também colocado à disposição os locais dos Correios. Isso porque, Leandro... Imagina como os funcionários dos Correios vão se sentir tendo mais trabalho e o salário atrasado. A gente sabe que existem muitos idosos que não têm ou não sabem mexer com o aplicativo, com a internet. Então, a pessoa poderia pessoalmente solicitar esse ressarcimento dos valores que foram descontados de maneira irregular. Claro que tudo isso ainda é uma ideia, está sendo discutido aí nas últimas reuniões que aconteceram no Palácio do Planalto. A ideia é levar o assunto mais uma vez para a roda de reuniões que estão previstas para essa semana também, chamando integrantes, representantes dos Correios, do INSS, Dataprev, que é responsável pela criação dos aplicativos, e o próprio Ministério da Previdência. O INSS já conta com parcerias semelhantes com os Correios em relação a outros serviços. Então, seria uma ampliação de um outro tipo de serviço, né? Cara, que isso, cara. Olha só, é brincadeira, né? E ela apareceu novamente. Daniela Lima, olha só. A empresa que detém os dados dos aposentados e pensionistas do Brasil admitiu, ao ser alvo de uma inspeção de janeiro a agosto de 2023, o vazamento, o comprometimento de 400 senhas de acessos aos dados internos. Eu vou repetir. A Dataprev, alvo de uma batida em
de janeiro a agosto de 2023, admitiu a auditores do Tribunal de Contas o vazamento, o comprometimento de 400 senhas de acesso aos seus sistemas. Mas a empresa também foi obrigada a informar que havia encontrado, trago aqui, 60 dispositivos estranhos instalados em suas redes de aplicativos. Ou seja, 60 dispositivos estranhos que teriam sido entregues, disse a Dataprev, para análise da Polícia Federal. Fala, Daniela. Será que a Daniela está arrependida? Está arrependida. Agora, olha isso aqui que vexame, ó. Ainda falando do campo de esquerda, a novidade agora, já há algumas semanas a gente comentou também semana passada, mas crescendo, é a informação de que o deputado Guilherme Boulos está cotado para assumir o comando da Secretaria-Geral da Presidência, cargo que hoje é ocupado pelo Márcio Macedo. Coloquei lá no blog algumas informações, porque o que me dizem dentro do governo é que o martelo ainda não está batido, porque eles querem, arrumar um lugar para o Márcio Macedo, que pode ser a presidência do IBAMA, que já foi cotado, mas você arrumaria, assim, é cobertor, né? Você arruma a Secretaria-Geral do ponto de vista do governo, porque o que eles querem com Boulos? Que ele organize os movimentos sociais. Uma das principais críticas que eles fazem ao Macedo é de que ele não tem interlocução. Aí eles citam sempre aquele 1º de maio do ano passado, que conseguiu reunir 5.000 pessoas e expôs o presidente Lula a um constrangimento, porque Lula foi pessoalmente, este ano já não foi. Então, que o Boulos, que tem uma interlocução, de fato, bastante alinhada... Imagina o Boulos agora, cara. Quando tu acha que não pode piorar, vê o Boulos. Com o movimento social, conseguiria reforçar isso se for para a Secretaria-Geral. Mas para onde vai o Macedo? Que vergonha, cara. Boulos, colocar o Boulos. Eles querem colocar o Boulos. É brincadeira uma coisa dessa, né, cara? Agora, olha isso daqui que eu vou trazer. Olha isso daqui. Cadê? Editor? Editor? Vamos lá. Olha aí. Os seus pais ou avós foram roubados na aposentadoria do INSS? Quem vai descobrir isso é você agora. Acesse o aplicativo ou o site Meu INSS. Faça o login com o CPF. Tá, a gente já sabe já como é que é essa situação aqui. Bom, pelo menos a maioria. Eu trouxe uma última vez aqui, ó. São 8h10. Eu vim comprar um pão aqui. E aí eu parei a moto na frente dessa loja, né? Do Oakberry. Tá fechado. Daí eu falei pro cara, pô, fechou. Eu não ia tomar nada de milkshake. Também não vou falar nada de contramarca, nem nada, não é nada disso. Aí o cara falou, fechou, mano. Mas por que fechou? É falta de funcionário. A turma da noite não veio, enfim, a menina pegou, fechou e foi embora. Não tem um lugar, que eu não tô reclamando da minha loja, não tô falando nada da minha parte, mas não tem um lugar que não tem alguém que esteja sofrendo por funcionário, por mão de obra. E aqui tem mais um cara, né, um trampo, um trabalho, sexta-feira, uma noite agradável, tomar um suco, um açaí, mas não tem, tá fechado. Caraca, com a sexta-feira, né? Sexta, acontecer isso daí. Caraca, tipo assim, é surreal mesmo. Olha o Cleitinho. Ao vivo, olha isso aqui, ó. Não chegou, mas não vai chegar não. Deixa eu mostrar pra vocês o retrato que é o governo PT dos Correios. Vem comigo pra vocês verem o que é carreta que tá parada aqui. Olha isso aqui, gente. Olha a quantidade de carreta que tá parada aqui em Minas Gerais. Agora isso tá acontecendo, não é só aqui em Minas não. Tá acontecendo no Brasil inteiro. O que tem de carreta parada no Brasil? Sabe por quê? Porque o Correios não paga. O Correios não tá pagando. Tá dando cano os fornecedores. Olha o que é carreta. Olha isso aqui. Carreta dos Correios. Olha isso aqui. Vai mostrando aqui. Aqui dentro desse pátio, só nesse pátio aqui em Minas Gerais, tem 100 carretas paradas. A sua entrega, a sua mercadoria não vai chegar. Não tem previsão pra chegar. Por isso que eu tô escancarando tudo aqui, que minha função é fiscalizar. Vocês estão ferrando com o povo. Ainda mais que os Correios estão trabalhando com salário atrasado, né? Aí que dificulta mesmo, né, pessoal? Agora não tem dinheiro pra pagar o fornecedor. Eu vou mostrar pra você lá. Olha lá o que é carreta, ó. Olha o que é carreta, ó. Vai mostrando aí. Sua mercadoria não vai chegar porque não tá pagando. E agora, sabe o que estão fazendo? Estão abrindo uma licitação agora de quase 500 milhões de reais. Meio bilhão de reais, gente. Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Correio vão gastar 380 milhões com a agência de publicidade. Quase 500 milhões. Quer dizer, não tem dinheiro para pagar os fornecedores, mas tem para usar publicidade. Com o Gilberto Gil, gente, olha isso aqui que beleza. Olha aqui, ó, o TCU foi acionado porque o Gilberto Gil tá fazendo uma turnê de 4 milhões com dinheiro, o Correio tá falido. O Correio está quebrado, mas eles têm coragem de gastar 4 milhões com o Gilberto Gil. Olha o que é a carreta aqui, mostra aqui. Mostra aqui, compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro. Eu estou encaminhando pro TCU. Caraca, muita carreta mesmo, cara. Muita carreta. Depois a gente se pergunta, por que será que minha encomenda atrasa? Por que será que a minha
encomenda não chega. Decisão da Advocacia Geral da União, que deixou de incluir algumas associações que participaram da fraude no INSS nos pedidos de bloqueio de recursos para ressarcir aposentados. Entre elas está a associação em que o irmão do presidente Lula é vice-presidente, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A arrecadação da entidade somou 90 milhões de reais em 2023. Ao todo, 4 sindicatos citados na investigação da Polícia Federal ficaram de fora de medida judicial. Por que será que o sindicato do irmão do Barba ficou de fora? Alguém sabe responder? Como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. A associação é a que mais recebe com descontos. Segundo a Controladoria Geral da União, foram 426 milhões de reais só em 2023. A CNN, a AGU, disse que o recorte das 12 entidades incluídas no pedido teve como base a apuração instaurada pelo INSS. Segundo o órgão, novas medidas judiciais devem acontecer para reparar os danos. Que vergonha, cadê? Enquanto isso, nada. Só promessa, 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 promessa e mais promessa. Brincadeira, uma coisa dessa, né? E o Armínio Fraga, que tá decepcionado com o Barba, mas apoiou o Barba. Eu votei no PT, eu votei no Lula em 2022, contra o Bolsonaro, foi um voto anti-Bolsonaro. Por que eu votei no PT? Eu não queria o Bolsonaro e cada voto contava. Eu sabia que era uma eleição que, como se provou, foi muito pareada, né? Foi na margem de erro. Me arrependo do que eu fiz e jamais votarei no PT outra vez. Uma situação extraordinária. Naquele momento histórico, eu tomei aquela decisão. E a história provou que eu tô errado. A gente pede desculpas. E eu não vou negar que o principal motivo do meu arrependimento é a questão como judeu. Eu não vou negar isso. As posturas do governo Lula sobre Israel, as barbaridades que ele falou. Rapaz, agora que eles estão começando a abrir os olhos, estão começando a tirar a venda dos olhos, né? Quanto a esses aspectos, o Procurador-Geral da República pode dar uma contribuição, não apenas defendendo a legislação que foi objeto de debate público, de debate democrático e que chegou a consenso contra posições que são também razoáveis, tanto quanto aquela que foi adotada pelo Parlamento, mas que não foram aprovadas pelo Parlamento. Exatamente. Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Muito obrigado você que chegou até aqui. Você, é claro, que assistiu o vídeo todo, comenta. Eu assisti ao vídeo todo. Valeu!